salve, amigas e amigos da filosofia, bem-vindos a mais uma das nossas conversações filosóficas. Hoje eu vou conversar com a Regiane Colares, é estudiosa de Nietzsche, de Foucault, ela é professora de filosofia da Universidade Federal do Cariri. É um prazer recebê-la aqui. E vou te passar a palavra, então, Regiane, para você se apresentar melhor aí para as pessoas que estiverem assistindo, falar da sua pesquisa aí, das coisas que você já pesquisou e das que você tem pesquisado atualmente. Bom dia, boa tarde, tudo bem? Boa tarde, Caio. Boa tarde aí a todos. Queria, antes de tudo, te parabenizar, né, por esse espaço, né? E é bem interessante porque nessa época de pandemia, que a gente fica meio confinado em casa, então é uma janela aberta, né? Que a gente tem aí, que a gente pode, né, ouvir diversas pesquisas, pesquisadores aí pelo Brasil, bem bacana mesmo, né? Então, queria, antes de tudo, te parabenizar. Bom, então, eu sou professora aqui da Universidade Federal do Cariri, né? Atualmente, eu venho desenvolvendo, né, uma pesquisa em Foucault, né, de modo específico sobre a dimensão do prazer em Foucault como uma experiência transformadora, né? Então, eu já estou com essa pesquisa tá com tempo e a minha pretensão é desdobrar isso, né? Essa pegada aí, essa pesquisa num pós-doc. E minha trajetória, né? Assim, resumidamente, porque já é um pouco longa, né? Quase aos 50 anos, então muito chão aí já passou, né? Então, minha formação eu sou psicóloga de formação, de graduação, mas desde do curso né, em psicologia eu já tinha um incômodo, né? Eu via que não era muito a minha praia, talvez por um excesso de consciência aí, né, nos cursos de psicologia. E, né, assim, a gente, quando faz um curso de psicologia, é muita disciplina de psicopatologia, enfim, psicofisiologia e toda aquela nosografia psicológica e tal. E, assim, quando eu fui fazer o curso de psicologia, eu tinha em vista como é possível, né? Eu acho que essa questão perdura até hoje, né? Só que com outras perspectivas, como é possível as pessoas se transformarem, se autotransformarem, né? E, de alguma forma, no decorrer do curso de psicologia, eu já tive contato com Foucault, né, a partir da história da loucura, que é um clássico nos cursos de psicologia, e já fazia também leituras de Nietzsche, né? Também foi aí que eu me aproximei de Nietzsche, mas leituras muito descompromissadas, né? Não muito sérias, e eu fui, né? Concluí meu curso de psicologia, me voltei para a psicanálise aí na parte final da graduação, né? Voltei para a psicanálise, para a psicanálise lacaniana, e quando eu concluí o curso, a graduação, me deu aquela bad, né? O que eu vou fazer da vida, porque eu entendia que não era a psicologia que eu queria trilhar, né? Não era minha visada, né? Embora reconheça que, né, a psicologia tem trabalhos interessantes, né? Há perspectivas que fogem dessa nosografia, dessa questão mais explicativa do psiquismo e tal.
e eu me volto, né, assim, para a filosofia, né? Ainda trabalhei 2 anos como psicóloga e me detive em leituras filosóficas. No final dos anos 90, eu fui fazer um curso de alemão, né, nas casas de cultura alemã, lá em Fortaleza, na UFC, e de alguma forma, né, eu comecei ali, tinha uns amigos, né, filósofos, comecei a me aproximar da filosofia e teve a seleção para o mestrado. E, óbvio, assim, minha leitura de filosofia à época, né, era muito, eu considerava muito incipiente, né? Descartes um pouco, Kant, né, de uma forma mais voltada para Nietzsche e Foucault. E eu resolvi fazer essa seleção, né, sem esperança nenhuma, achando, né, que não ia rolar. E para minha surpresa, eu ainda assim como se fosse hoje, eu lembro que num dos pontos da seleção do mestrado, eu peguei para discorrer, eu peguei a obra Conjecturas e Refutações do Karl Popper, né? E interessante, né, que eu tinha era um livro que eu não tive acesso, né, quando estava me preparando para o mestrado, e eu consegui um dia antes da seleção. E eu passei a noite lendo o livro do Popper e fiquei muito entusiasmado com aquilo, né, com essa questão da falsibilidade da ciência, né, como que ele via essa questão das pseudociências, né, que ele considerava, aí também uma crítica à psicanálise, ao marxismo. Mas, enfim, eu achei bem bacana né, o livro e fiz a seleção, tirei uma nota bem legal e passei no mestrado em filosofia. Bom, e quando eu entrei, né, nesse mestrado, o mundo se abriu, foram 2 anos de intensas leituras aí né, da filosofia, praticamente de A a Z, né? E foi um período muito interessante, porque eu também comecei a olhar, né, já ir com uma outra perspectiva para a própria psicologia. Então, aquilo que me incomodava, que eu não sabia, né, ao certo, que eu te disse, né, no começo da nossa fala, que eu achava que era um excesso de consciência, enfim, toda uma captura nosográfica, né, daqueles que sofrem, que procuram né, uma terapia, eu comecei a entender, né, que ainda há possibilidades para a psicologia, isso muito próximo à filosofia, né? Então, a minha proposta de mestrado foi tecer considerações sobre a moral, né? Eu propus uma terceira margem aí entre Kant e Nietzsche, o rigorismo, né, moral do Kant, com imperativo categórico, e uma moral para além de bem e mal, né, formulada pelo Nietzsche, né, como uma crítica dos valores do tempo dele, sobretudo da consciência moderna. Bom, e isso foi uma pesquisa que continuou, de alguma forma, no doutorado, quando eu fui lá para São Carlos, né? Inclusive, você também cursou esse curso de doutorado, né? Você e grandes amigos, né, também tá lá, né, no teu canal. Bom,
Luiz Manuel também, e, enfim. E quando eu fui fazer o doutorado, essa questão da consciência, ela persistiu. Só que aí eu deixei Kant de lado e me aprofundei numa leitura nietzschiana da consciência, né? Então, foi uma proposta, né? Uma filosofia transvalorativa, né? A partir dessa crítica da consciência. Bom, estudando Nietzsche, né, assim, isso, né, eu estou te resumindo, mas foi uma década praticamente, né, dos estudos, né, de estudos em Nietzsche. Eu, de alguma forma, quando eu concluí o meu texto, né, da tese, eu vendo, né, todos os meus incômodos com a psicologia, eu encontrei um espaço, né, para continuar essa discussão, não mais com Nietzsche, mas com Foucault, né? Então, ou seja, aquilo que ultrapassa a nossa consciência como uma possibilidade de, de autonomia, de você fazer e acontecer como um, uma, uma capacidade de compreensão mais ampla, emancipação da consciência e tal, né? Então, como é que isso, né, se colocava, e agora já com Foucault, numa crítica, né, como é que ele viu a questão do sujeito, desses poderes que né, nos atravessam, e então eu resolvi agora, né, e já está com um bom tempo, fazer uma pesquisa sobre a dimensão do prazer em Foucault como uma experiência transformadora. Então, vou falar assim um pouquinho, né, isso eu estou nessa época de quarentena, né, é um exercício contínuo, né, de escrita, e de elaborar algumas questões, que a gente tem um grupo de estudo lá na universidade, algumas questões que até mesmo se apresentaram no grupo de estudo, né? Então, o que é que significa o Foucault trazer o prazer à tona, como contraponto ao sujeito de desejo, né? Isso que é interessante destacar, porque ele vai fazer uma crítica, né? Como a modernidade, né? Ela houve uma certa assunção desse sujeito que tem desejo, que vai investigar a sua verdade, e um contraponto que ele vai dar a partir de uma vivência dos prazeres e do uso dos prazeres, né? Então, eu vou, sumariamente, esboçar essa minha pesquisa para ti, tá bom? Pode ser? Pode, vai ser um prazer ouvi-la, fica à vontade. Ok. Bom, isso a pesquisa, né, começa a partir do texto, né, a vontade de saber, o primeiro volume, primeiro tomo da história da sexualidade, né, que foi um texto escrito em 1976, e eu considero que esse texto aí, para Foucault, esse escrito, ele levanta muitas questões, né? Tanto que os outros dois tomos e depois, né, postumamente, o quarto tomo, né, foi sair assim, né, muito depois. O quarto, As Confissões da Carne, só recentemente a gente teve acesso. Então, meio
que o Foucault ele ficou enganchado aí nesse primeiro livro, né, A Vontade de Saber, da história da sexualidade, porque eu entendo que questões muito importantes vieram à tona com esse texto, né? Se a gente for ver em retrospecto, o Foucault, né, por essa época, né, ele se deteve a uma analítica do poder. Em 75 ele escreve Ali, Vigiar e Punir, com a questão do poder disciplinar. Ele dá conta também do poder soberano, disciplinar, tal, em defesa da sociedade, né? Ele já aponta ali uma biopolítica. Então ele está voltado para uma analítica do poder. Quando ele formula aí o primeiro tomo da história da sexualidade, ele se depara, né, com essa relação, né, entre saber e poder, né, de uma forma, né, assim, bem enfática. Ele vai fazer né, uma análise como é que se deu o saber sobre a sexualidade do século XVI ao século XVIII, né, que é o surgimento que ele entende de uma ciência sexualis, né, um prazer sobre essa sexualidade, e como é que essa sexualidade ela foi capturada pelos saberes, né? Então, é a visada dele. No entanto, ele também não deixa de fazer uma incursão política também. Ele vai se defrontar, por exemplo, né, com essa ideia de que uma emancipação, uma liberação da sexualidade, uma liberação da sexualidade, significaria também uma certa, assim, crítica ao capitalismo. Então, como se as bandeiras políticas, por exemplo, de maio de 68, né, tinha esse aspecto, né, ideológico, uma liberação da sexualidade. E aí ele entendia, né, que depois eu vou, né, apresentar mais detalhadamente uma hipótese repressiva em relação da sexualidade, também se atrelava a uma vanguarda política. Você se desvencilhar, né, das determinações né, do capitalismo, da burguesia, né? Enfim. E aí o Foucault, nessa visada dele, quando ele faz essa crítica, né, um contexto ideológico que, para ele, né, a sexualidade nem cai como ideologia e nem cai como repressão. E aí é importante, Caio, que ele não desconsidera os aspectos repressivos referentes à sexualidade. No entanto, ele acha o seguinte, que há uma ênfase, né, que ele vai falar que é uma hipótese repressiva, e aí a gente tem Marcuse, né, que vai ressaltar esses aspectos repressivos aí em relação à sexualidade. Reich, né, também, quando vai reforçar também os aspectos repressivos da sexualidade, só que ele diz o seguinte: olha, isso se cai numa espiral, porque quanto mais, né, se fala pela liberação da sexualidade, que a sexualidade reprimida, mais se fala sobre né, o sexo. Então, isso que se entende como reprimido, há uma proliferação discursiva.
né? Então, e ele fala que a reboque, né, há todo um dispositivo de sexualidade que vai se constituir aí, e em relação a esses dispositivos de sexualidade, impera, né, falar sobre a sexualidade. E muito mais do que falar sobre a sexualidade, é falar sobre a verdade do desejo, né? Então, há todo um escrutínio do desejo, né? Sobre aquilo que se deseja, que se fale a verdade, a pedagogia vai se apropriar disso, a psicologia vai né, de alguma forma, se apropriar disso, e ele vai fazer nesse texto, né, uma crítica à psicanálise, né? Então, ele diz que a vontade de saber pode muito bem ser entendida como uma arqueologia da psicanálise, né? Então, ele vai enfrentar aí a psicanálise, que também ela ganha, né, um terreno muito importante pós-guerra na França, né? Então, por exemplo, Lacan, né, com a psicanálise lacaniana, os seminários eram muito populares de Lacan, né? Movimentava, né, multidões aí, né, a psicanálise lacaniana. E o Foucault, quando ele enfrenta a psicanálise, né, até hoje, assim, né, relendo essa crítica que ele faz à psicanálise, por ser um desdobramento desse dispositivo da sexualidade, né, que toda essa rotina tal qual a confissão, de ir lá falar sobre o desejo, para chegar, né, a uma suposta verdade desse, né, desejo, que é uma verdade que nunca, né, se chega. No entanto, e ele fala que isso corrobora com que eles, né, já têm visto com o dispositivo da sexualidade, que é uma captura discursiva dos saberes da ciência moderna, né? E aí vem todas as terapêuticas, né? Também um saber jurídico, aí a partir da sexualidade, né? Bom, e nessa crítica né, que o Foucault ele vem, né, encetar quanto à psicanálise, né, ele não deixa também de reconhecer, ele fala assim, olha, inclusive quem primeiro, né, chegou a essa ideia de que a sexualidade não é reprimida foi a psicanálise, né? Então ele dá até um crédito ali, né, no começo da vontade de saber, porque a gente sabe que para a psicanálise o que compõe, né, o que instaura um sujeito de desejo é justamente a dimensão de uma falta, de uma interdição. Né? O psicótico é aquele que não tem a interdição. Né? Então, é tanto que o Lacan fala até da metáfora paterna, né? Como a possibilidade de se instaurar essa falta como que é constitutiva do sujeito como desejante. Né? Então, e em relação, por exemplo, né, a razão e o Eros sempre, né, tá aí na dianteira. Então, essa sexualidade não tem como ser reprimida. Né? Ele até reconhece isso. No entanto, que ele se incomoda com a psicanálise, né, é um dispositivo, um saber que, de alguma forma, é um saber que não se sabe, como bem diz Lacan, mas com que coloca as pessoas ali, né, toda semana diante, né, ali no divã, diante do analista, falando sobre né, o seu desejo. Né?
Bom, então, feita essa crítica aí dele à psicanálise, ele, de alguma forma, ele diz assim, olha, houve uma época em que não se prezava essa dimensão de um saber da verdade sobre o sexo, né? Então, ele vai falar, por exemplo, algumas sociedades antigas, né? E aí ele fala do Japão, fala da China, né? Índia, tratavam o prazer como uma possibilidade, né, de transfiguração, de transformação. Sobre o prazer, o Foucault fala, não né, se guardava até um certo segredo, mas o segredo não era porque estava se obedecendo regras ou imposições, não era por isso, mas por uma prudência, né? O segredo que se guardava sobre o sexo, né, ou sobre o prazer referente ao sexo, dava uma dimensão aos sujeitos de lidarem, né, de uma forma diferenciada né, com o corpo, com até ele fala assim, uma dimensão do tempo, né, com os limites do tempo, então, entre os corpos. E quer dizer, e ele via como tratar os prazeres também era uma forma de voltar a si, né, de um cuidado, uma outra lógica do que vai prevalecer aí com as ciências sexuais, né? Essa neurose de saber a verdade sobre né, o desejo. Bom, e quando ele traz essa questão dos prazeres como possibilidade de transformação, Caio, de alguma forma, ele vai acentuar isso como uma experiência transformadora. É uma visada ética, né, que há né, nessa época uma incursão política também né, do Foucault. A gente vê, né, as considerações dele, né, em relação à governamentalidade, e aí começa, né, em defesa da sociedade, aí depois segurança, território e população, nascimento da biopolítica, e a partir do que ele encontra aí né, ele expõe nesse primeiro volume da história da sexualidade, parece que há um deslocamento para uma dimensão ética, né? Sobretudo ética. Óbvio que, né, essa ética ela está ligada também a né, uma dimensão política, mas isso que se, né, destaca em Foucault, e aí ele vai, né, se voltar né, a uma hermenêutica do sujeito, a coragem da verdade, ético-política, né, essa dimensão de transformação. Então, isso vem com muita força para Foucault. A Judith Revel, né, que é uma comentadora do Foucault, ela diz, olha, essa experiência de transformação dele, né, já de alguma forma dele e daquilo que ele se propunha, né, a tratar como é que essas subjetividades elas podem se deslocar dessa captura discursiva. Já estava ali, né, ela vê que já estava ali no Foucault né, desde o começo do seu empreendimento, né, de pesquisa com a história da loucura, né? Então, como é que as pessoas podem se desvencilhar, né, assim, desses escombros, né, que muitas vezes se vêm aí
né, no meio disso tudo. Então, e é isso que de alguma forma, né, me levou para a psicologia, essa possibilidade né, de transformação, de mesmo com escombros, a gente conseguir se redesenhar, se deslocar. E aí tem um texto do Foucault que eu acho, né, muito interessante. Eu sempre fico comovida quando leio esse texto, que foi escrito em 77, né, que A Vida dos Homens Infames, né? Então, Foucault, nesse texto, ele diz o seguinte: olha, por uma falta de talento, e eu não acho assim. Ele fala: olha, por uma falta de talento, eu não fui direto ao ponto. Eu muito me detive numa análise discursiva, mas agora eu quero tratar dessas, para pegar aqui um termo do Lapujá, né? Assim, dele, do Surriot, né? Eu quero me voltar para existências mínimas, né? Para vidas obscuras. Então, muito tempo eu perdi assim, né? Com uma analítica do discurso, e agora eu quero me voltar para isso. Ele fala de duas notícias que ele pegou, duas notas, uma de internação e outra de prisão, porque o Foucault tinha umas coisas estranhas, né? Então, ele lá nas pesquisas, na Biblioteca Nacional lá da França, ele se deparou com uma notícia de internamento de um arquiteto, né, o Legrand, que escreveu mais de 15 mil páginas, né, assim, uma coisa, né, gigantesca, numa linguagem lá que ele considerava sânscrito, né? E aí ele começou a apresentar demência, ele foi internado e, né, esquecido ali, né? E depois de muito tempo que foram recuperar esses escritos dele. E também de um cara aí que ele foi considerado, ele foi preso porque ele era um agiota, ele se distanciou da família, e, enfim, aí achavam que isso era motivo suficiente para prendê-lo, né? Então, e aí o Foucault fala: o que me interessa é justamente seguir, né, esses rastros brilhantes, né, como ele fala, embora efêmeros, dessas vidas, né? Interessante que o Foucault ele tinha um projeto pela Gallimard, né, de uma edição, né, de uma coletânea que ele intitulou de Vidas Paralelas, né? E aí tem o diário, né, de Herculaine, né, Barban, e também o outro livro que era o Diário de Herculaine. Ai, me fugiu agora, mas depois, em algum momento, aí eu retomo. Qualquer coisa você edita aí, né? Enfim, e Herculaine, né, é uma hermafrodita que ela foi, de alguma forma, ela cometeu suicídio porque se colocou um processo jurídico, né, para que ela assumisse o gênero masculino contra a vontade dela, né? Então, culminou com o suicídio, né? Então, e é interessante porque o Foucault faz a apresentação, né, de Herculaine, e
ele não dá, assim, essa coletânea não tem, né, não vai ter desdobramentos. No entanto, essa questão parece que continua né, com ele. Como tratar eticamente, né, da possibilidade dessas vidas que podem se modificar. E aí eu queria ressaltar aqui, né, um texto que foi escrito, né, 10 anos antes desse primeiro volume, da história da sexualidade, que é um texto intitulado Corpo Utópico, também que é um texto, né, que eu tenho muita estima por ele, tem coisas importantíssimas ali, e que, de alguma forma, ele vai falar do deslocamento, né, dessa dimensão, né, do corpo, corpos onde esses limites eles são colocados em suspenso, né? Então, corpos que eles têm, de alguma forma, né, uma transparência, eles têm né, uma agilidade, esse corpo que está um lugar sem lugar, né? Ele fala muito isso nesse texto, né? Então, é um corpo que não se liga a nenhum lugar, né? Então, que esses limites eles são suspensos, né? Então, esse corpo que aparece em Foucault, né, nesse texto, ele fala também das heterotopias, né, toda uma possibilidade aí né, de deslocamentos. Eu acho muito importante isso, porque um espaço aí que ele encontra, né, para tratar dessas vidas né, que se movem, que podem também se modificar né, nesses espaços, nesses lugares, nem que sejam esses lugares discursivos que muitas vezes nós somos capturados. Então, o Foucault trazer a dimensão do prazer, Caio, a meu ver, significa ele não entrar num âmbito conceitual, né? Ele não trata o prazer como conceito, mas trata o prazer como possibilidade de experiência. Ele mesmo diz, né, que o que indagam a ele, né, assim, e o que é o prazer? E ele diz, tem uma entrevista dele que ele fez para uma revista, né, gay, né, dedicada a essa questão, né, da homossexualidade e tal. E ele diz o seguinte: olha, né, o prazer, ele é uma palavra que é vazia, né? Não tem assim, que em si não quer dizer muita coisa. Ela é, na verdade, um acontecimento, né? Então, prazer, a gente não marca horário, né? Não há nada muito arquitetado para as experiências né, do prazer. Simplesmente se acontece. E aí ele vai remontar nessa entrevista a experiência das saunas, né? Ele fala, olha, as saunas são interessantes porque se deixa tudo na entrada, você entra, né, praticamente nu na sauna. Então, você se livra da sua condição social, do seu estado civil, né? Se você é velho ou se você é novo, né? Tanto faz. Né? Então, você se coloca ali para uma dimensão aí do prazer e desses encontros inusitados. Né? Então, quando ele se desloca, né? Quando ele vai procurando por esse espaço, por essa dimensão do prazer,
eu entendo que um Foucault, eu não queria falar assim, né, um Foucault mais autêntico, mas um Foucault que, de alguma forma, ele torna aquilo que ele, né, que ele realmente é interessante que ele, né, no último período de vida dele, ele se envolve, né, assim, com lá ele viaja à Califórnia, né? Aí tem todo o envolvimento dele lá, né? Com o movimento gay. Ele tem experiências inusitadas. Eu acho muito emblemático ele, né? Ele atravessar o Vale da Morte, né? Então eu acho isso simbólico. Eu acho que foi um ano antes, né? Da morte dele, né? Que ele faz experimentações musicais, né, ali, toma ácido, enfim, né, é toda uma expansão da subjetividade que eu acho que quer pontuar alguma coisa, é uma vida como né, uma obra artística. Então, o Foucault era aquele que passava, né, muitas horas dentro ali de uma biblioteca, né? E por nada ali a gente vê pelo, né, rigor da pesquisa dele, né? Assim, por exemplo, essas notas né, de internação, autores que, né? Assim, a gente, poxa, como é que ele foi achar, né? Essa figura assim do século XVI, do século XVII, né? Então ele tem uma pesquisa muito rigorosa. E, de repente, né, nessa última fase dele, ele se volta para uma vivência realmente né, vamos dizer, dos prazeres e de transformação. E não Caio, isso é importante ponderar, que não é uma pegada hedonista, né? Não é isso que eu percebo em Foucault, né, quando ele se volta para os prazeres. É interessante, tem uma carta muito conhecida que o Deleuze manda para Foucault, ao amigo Michel, né? Toda vez ele se refere a Foucault como o amigo Michel, e que a amizade deles estava um pouco abalada ali, né, inclusive na ocasião da publicação da vontade de saber. Então, o Deleuze escreve essa carta para ele, está publicada como Desejo e Prazer, né? Ele diz assim, olha, Foucault, ele manda para um jornal, né, o Deleuze, para publicar essa carta, e diz assim, olha, Foucault, eu estou do teu lado, né? No entanto, aquilo que você entende por prazer, eu entendo por desejo, né? Então, o que o Deleuze entende por desejo, né? Deseja sempre aí um agenciamento, né? Uma produção de desejo, né? Então, desejo não é algo né, que se volta para ali para recolher a verdade, né? Que funciona ali como uma esfinge, né? Que eu vou ali, né? Tentar desvendar o desejo, mas é uma produção, né? Produção desejante. Acho que isso tem muito em Deleuze, e esse desejo ele é um acontecimento, né, por exemplo, isso que você faz aí, né, no teu canal, né, de alguma forma, assim, esses desejos são mobilizados a esses encontros, né, a produção. Quer dizer, então, essa dimensão do desejo, que eles assim, isso eu acho que é o que o Foucault, que ele nunca se deteve, Foucault, a conceituar o que era o prazer para ele, nem precisaria, né? Então, eu acho que o que eu entendo, né, o Deleuze falando, o que eu entendo por desejo
é aquilo que o Foucault entende por prazer. E, obviamente, que a pesquisa, né, que eu faço também tem, né, a influência de Bataille, né, e aí eu já falo mais numa dimensão das leituras né, de Foucault. Ele considera o Bataille, né, também um grande mestre né, ele, com essa ideia da transgressão. Então, tem ainda, né, esse aspecto. Ele enfrenta Sade na questão do prazer, né, tanto que ele chama Sade, né, o sargento do sexo. Então, e nesse sentido, né, eu pretendo fazer um mapeamento de como essa colocação do prazer, de alguma forma, ela vai, né, desembocar aí nessa última dedicação de Foucault, né, a experiências de pesquisa, né, a experiências transformadoras, né. Ele foi chamado uma vez, Foucault, para fazer uma conferência, né, da Arcadie. O que era Arcadie? Era a sociedade, né, dos gays franceses, né, que ele também vai se contrapor um pouco, porque ele achava assim que as pautas, né, era, por exemplo, fazer com que os gays fossem aceitos, né, na sociedade e tal. Então ele acabou se distanciando muito com dessa visão de que, de alguma forma, né, assim, as diferenças têm que ser aceitas, né. Eu acho que o Foucault é a diferença pela diferença, né? Não tem muito essa pauta da Arcadie. Mas ele foi chamado, né, para fazer a palestra e, de alguma forma, né, dava... Porque uma coisa, né, é pensar o gay, né, hoje, né? Outra coisa é pensar na década de 70, 80. Foucault, ele tentou cometer, né, suicídio. O Eribon, na biografia dele, ele disse assim: olha, essa questão da sexualidade para Foucault, né, era muito evidente para os amigos, né, para todo mundo ali que estava, né, perto. Então, de alguma forma, ele tenta né, revisitar isso, ou então elaborar algo que, né, para ele era, né, difícil. Então, quando ele foi chamado para, né, fazer essa conferência na Arcadie, ele disse uma coisa assim, que eu acho que tem repercussões, né, aí nessa parte final aí da pesquisa dele, né? Ou seja, ele fala o seguinte: olha, o prazer, ele não precisa de passaporte, né? Então, com essa dimensão do prazer, a gente não tem que se justificar diante dos prazeres, né? Então, eu acho, né, importante ressaltar isso. E tem a visada dele também, né, o uso dos prazeres, que ele vai, né, toda uma onirocrítica de Artemidoro, as práticas, né, do século, né, I e II, né, da nossa do mundo antigo, né, tentar tratar a sexualidade, mas ele não quer que se volte para aquilo, né? Não é isso. Mas é um outro tratamento que se tem do prazer, né, do sexo, que coloca, indo, né, para a dimensão do prazer, para além do sexo, como um voltar-se para si, uma forma né, de práticas, né, em que
as pessoas não são tão assujeitadas pelos discursos que, né, caem ali, né, de uma forma né, a falar enquanto o que a psicologia tem, né, a dizer, o que a psiquiatria tem a dizer, o que o pedagogo tem a dizer, né, sobre, né, os desejos, né? Então, eu acho que esse encontro com prazer é determinante aí nessa última, né, fase do Foucault. Né? Então, é essa, assim, sumariamente, né, apontando a pesquisa que eu quero, né, fazer. Maravilha, já está bem encaminhada a pesquisa, né, Regiane? Regiane, eu tenho uma pergunta só para você discorrer um pouquinho mais só sobre uma questão que aparece na sua fala, mas é o seguinte: o Foucault sempre se preocupou com a ideia da transformação, né? Você fala o prazer como experiência de transformação. E também pensa a filosofia como uma transformação de si e também, caso a filosofia seja difundida, né, a reflexão filosófica, né, para além daqueles que praticam de maneira acadêmica, de maneira profissional, né, caso isso ocorra, seria possível pensar em uma transformação social também, né? A gente vê no nosso país que talvez isso tenha ocorrido nos últimos anos, nas últimas décadas, né? A filosofia de alguma forma alterou, ainda que bastante timidamente em alguns setores, mas em outros ela alterou sim, a dinâmica das universidades, a dinâmica de bolsas, também criou no Brasil uma classe, vamos chamar assim, de filósofos, né? Que enfim, constrói, por exemplo, um dos eventos de filosofia com maior número de participantes no mundo, que é o encontro da Ampof, né? Então, de certa maneira, a gente tem uma vida filosófica no Brasil com vários problemas, né? Por outro lado, isso gerou um incômodo, né? Em algumas pessoas, em parte da sociedade, e o governo atual que a gente tem no nosso país é manifestamente contrário à reflexão filosófica, né? Como você pensa esse papel da filosofia, né, como transformação social e pensando no Brasil contemporâneo, o que ainda pode ser feito, né, com a filosofia e pela filosofia? Uhum. De alguma forma, né, essa esse voltar-se, né, para si, que também é uma dimensão, né, ética, né, não é uma visada egoísta, né, que o Foucault, né, ele aponta. Isso está relacionado, assim, quando a gente vai pegar, né, por exemplo, a hermenêutica a hermenêutica do sujeito, tal. O que o Foucault fala que as práticas antigas tinham um conhece-te a ti mesmo, né, uma reflexão, né, aliado também a uma dimensão da prática, né? Então essa dimensão não se dissociava, né? Da prática e do pensamento que volta para as questões, né, do presente. O que o Foucault, né, ele faz é uma ontologia do presente, né? Então, nesse sentido, a filosofia ela se impõe de uma forma, né, muito bem-vinda. Nunca assim, né, houve tantas produções, tantas lives filosóficas como agora, né, que diante da pandemia, né, a gente de alguma forma tem que criar uma borda para esse abismo que a gente tem diante da gente. Não que obsessivamente você vai encontrar respostas pela filosofia
a verdade, né, pela filosofia. Mas a contrapelo dos acontecimentos, a gente vê aí um governo, né, com pautas antidemocráticas, né, uma necropolítica que se coloca, né, de forma, né, irresponsável no caso da pandemia, né, um presidente que vai, né, diuturnamente ele fala não é preciso voltar, né, o comércio precisa voltar, a economia precisa voltar do país, quando, né, assim, tem né, assim, milhares de pessoas já morreram. Então, quer dizer, e aí a filosofia, né, é convidada, né, a se colocar diante, né, de situações que há um enfrentamento. E o enfrentamento não é outro, Caio, né? O enfrentamento é esse da gente, né, elaborar, procurar saídas de transformação, né, que não só atinjam, né, assim, a nós, né, no contexto ético, como também político. Uma dimensão está implicada com a outra. Né? Então, o problema, né, como o Foucault ele percebe, é porque aquilo que estava junto, conhece-te a ti mesmo, né, uma prática de si, isso se desvencilhou. Então, o pensamento, né, parece que se descolou da realidade, caiu numa reflexividade, né, e deixou meio que né, uma prática levada enfim, né, pela correnteza aí dos acontecimentos. Então, eu acho que, né, em épocas críticas e não críticas, né, ou então mais agonísticas, a filosofia ela se impõe, né, como uma necessidade de mudança, e não que vai levar para uma vida feliz, né? Não é isso, mas que a gente possa sobreviver e viver, né, diante desse fundo agonístico, porque também tem nem tudo a gente pode controlar, né? A pandemia veio, de alguma forma, tocar numa ferida e, né, provocar uma ferida narcísica. Né? A gente achava, né, que não, tudo, né, com dinheiro, tudo é possível, com a consciência, com a ciência. Né? Aí vem um vírus, né, que já está há quantos meses matando, né, milhares de pessoas aí pelo mundo, né, e ainda, enfim, muito que engateando ainda, né, na descoberta de uma vacina, e colocou, né, todo mundo em suspenso, né, para pensar, né, quais os desdobramentos disso. Tem um livro que eu gosto muito, embora eu não tenha, né, não seja uma estudiosa de Camus, mas eu gosto muito da Peste, né, dele. Né? Então, é interessante, eu fiz, inclusive, até produzi um artigo sobre a pandemia, e me veio né, a memória uma passagem do livro, que é quando a peste, né, acaba e todo mundo, né, sentindo aí, né, depois de uma longa quarentena, né, comemora, a peste passou, tal, mas ele, né, assim, um pouco desolado, que é o Dr. Rie, né, que trata ali obstinadamente das pessoas, né, ele formula a seguinte questão: a peste, né, passou, mas não é motivos para, né, também se comemorar, né, porque, enfim, né, as pestes elas virão, né. Há aí um caráter do imponderável que, né, vem à tona, é o real, né,
que vem à tona. E a filosofia, eu acho que nos ajuda, de alguma forma, a margear, a fazer borda nesse ocaso que, às vezes, impera. E também enfrentar toda uma dimensão política, com esses efeitos deletérios aí, do neoliberalismo, o que hoje se coloca, pelo menos aqui, como a gente estava falando para ti, é uma necropolítica mesmo. As pessoas procuram atendimento aí, na rede pública e mandam volta para casa, até ter uma vaga. Então, muita gente está morrendo, mas, sobretudo, aqueles que não têm acesso a um plano de saúde, não podem ir para um hospital particular, que falta assim, medicação, precariamente recebido. Então, e se enterra em vala comum, isso que dá uma tristeza de arrepiar, ver como isso acontece. E já se fala numa retomada segunda-feira, se reabre o comércio, com os imperativos econômicos, e é preciso, de alguma forma, enfrentar tudo isso, porque o prognóstico é que muito mais gente vai padecer coronavírus, e como é possível, de alguma forma, a gente aventar outras possibilidades políticas, éticas, vivenciais, enfim, de vida. Então, numa época em que a vida está em suspenso, a filosofia, eu acho que, de alguma forma, ela tem todo o seu lugar. Tá certo, Regiane. Bom, já fica aqui o convite, assim que terminar essa pesquisa, para voltar ao canal. Espero que o canal continue para além da pandemia, Vamos ver como vai ser isso depois, Não no mesmo ritmo, mas enfim, a ideia é continuar conversando. A gente tem esse dispositivo à nossa disposição, fazendo uma tautologia com a palavra. Uma brincadeira, porque pode ser usada, para vários fins, no próprio conceito de dispositivo, e de poder, ele é correlato à resistência, Então, quando aumenta um, o outro aumenta, Por outro lado, a pandemia está restringindo nossas formas de vida e aumentando as possibilidades de estratégias que a gente deve criar para continuar vivendo, E acho que o Brasil é um laboratório disso também, Não só de necropolítica, mas de biopolítica também, No sentido propriamente do propósito. Eu tenho pensado isso, Muitos têm insistido sobre a questão da morbidez, desse governo, mas pensando no passado histórico do Brasil e como ele se constituiu como nação, eu acho que a gente também tem algo a ensinar, caso a gente consiga retomar o nosso bom caminho, E vamos ver se a gente consegue fazer isso nessa geração, A nossa geração tem talvez essa missão aí pela frente, e vamos precisar da filosofia, com certeza. Então é isso, Regiane, agradeço muito sua presença. Se você quiser dizer alguma última coisa para a gente encerrar. Caio, então, antes de tudo, queria agradecer por essa oportunidade. Eu fico muito contente mesmo de ver as entrevistas aí que você faz, muitos amigos queridos expondo aí essas ideias, se colocando, e isso com certeza é uma experiência transformadora, Então, é mais isso, agradecer mesmo por essa oportunidade, vida longa aí, ao seu canal, e
que em breve possamos nos encontrar, né, em outros colóquios Foucault, né? Tomara que aconteçam em breve, né? Esses colóquios, esses encontros ao vivo não, que aqui também é de certa forma, mas enfim, com todos presentes fisicamente também. Então é isso, agradeço, Regiane, todos e todas que nos assistiram também agradeço. Fiquem ligados aí nas próximas conversas.